Vamos agora falar de alguns tipos de ondas. Tá? Por isso demos o nome de ondas especiais, né? Ondas planas, ondas esféricas, ondas harmônicas. As ondas harmônicas desempenham um papel muito importante, né? De forma que vamos apresentar esses três tipos de ondas, né? E discutir bastante o caso das ondas harmônicas, né? Ora, vamos começar explicando qual é o plano desta aula. Primeiramente, vamos discutir ondas planas de uma maneira geral. Ondas harmônicas em seguida. E, finalmente, ondas esféricas e um tema que está bastante associado a este aqui é a questão do pacote de ondas, né? Vamos discutir algumas grandezas características, né, de um pacote de ondas. Vamos falar de velocidade de fase, vamos introduzir, então, alguns conceitos, né, relativos a pacote de ondas, né, a dispersão de um pacote e assim por diante. Muito bem, então vamos começar aqui falando de ondas lineares em três dimensões. Aqui eu tenho uma equação, né, para a onda, né? A onda aqui é descrita por essa função, psi de x, y, t. Quem é essa função? Pode ser a pressão, pode ser a temperatura, pode ser, por exemplo, o deslocamento de um ponto da corda, né? Pode ser o campo elétrico, pode ser o campo magnético, é isto. Muito bem, essa é a equação geral, né? Onde V, que aparece aqui, né, é a velocidade da onda que se propaga. Nós temos vários tipos de ondas, para cada uma delas a velocidade é diferente, a gente sabe disso. A velocidade, por exemplo, das ondas numa corda, é fácil a gente escrever uma expressão para ela. No caso das ondas eletromagnéticas, quando elas se propagam no vácuo, essa velocidade é igual à velocidade da luz, né? E assim por diante. Estou apenas recapitulando o conceito de ondas. Ondas são perturbações que atravessam um determinado meio, de tal forma que, ao se propagarem, elas satisfazem a essa equação aqui. Mas são as ondas mais simples, né? Porque temos as ondas não lineares. Nós estamos considerando só as ondas lineares e essa equação de ondas, né? Muito bem, o que a gente vai analisar é as soluções para essa equação, né? As soluções para essa equação. É claro que as soluções dependem muito do conjunto de coordenadas que você usa, né? Essa é a primeira coisa. A gente vai começar com as coordenadas cartesianas, de forma que a equação de ondas em coordenadas cartesianas tem essa forma. Agora, de uma maneira geral, né, nós escrevemos assim, né, que o Laplaciano de psi agora, eu estou escrevendo a equação de ondas para um conjunto de coordenadas que não obrigatoriamente as coordenadas cartesianas, né? Basta que eu saiba como escrever, né, o Laplaciano em outras coordenadas, né? Isso aqui, então, é igual a 1 sobre c ao quadrado, né, vezes d2 dt2 de psi. Agora, psi pode ser x, y, função de x, y, z, ou de outras coordenadas. Então, o problema, em geral, é saber escrever o Laplaciano num conjunto de coordenadas, como, por exemplo, coordenadas esféricas, né? É bem mais útil, né, no caso de algumas ondas, das ondas esféricas, vamos falar delas depois, né? Mas o que é importante é sempre saber escrever o Laplaciano num conjunto de coordenadas quaisquer, né? Muito bem. Agora, vamos falar aqui de ondas planas, né? As ondas planas, elas podem ser escritas, né? Olha só, elas podem ser escritas em termos de uma função f e de uma função g, né?
Veja, qual a característica de uma onda plana? É que quando considerarmos um tempo fixo, por exemplo, t igual a zero, né? Mas o que importa é o tempo ser fixo, t igual a zero. Para aquele instante de tempo, veja, a onda ela assume o mesmo valor ao longo de um plano. Que plano é esse? É o plano n escalar r é igual a constante, é exatamente como eu tenho aqui. N, né, escalar r, é igual a uma constante, vamos chamar de C0. Né? O lugar geométrico dos pontos para os quais nós temos essa equação é uma superfície plana, né? Onde n é o versor perpendicular, é esse versor aqui, perpendicular ao plano, né? Que é esse versor aqui, n. Temos aqui um plano, né? E todos os pontos, né, sobre o plano, um ponto qualquer de coordenadas x, y, z, pertencentes a um plano, ele satisfaz a essa equação aqui. Então, veja, eu tenho aqui uma onda para a qual, ao longo de um plano, ela assume o mesmo valor. O mesmo valor. Claro que estamos considerando aqui o tempo fixo, né? Então, tanto no caso dessa onda, cujas frentes de onda, então esse plano é denominado frente de onda. Neste caso, a frente de ondas, né, se propaga num sentido, que pode ser este, né, ou, neste caso, a frente de ondas, né, se propaga no sentido oposto. Então, veja que a frente de ondas aqui, nós estamos considerando como sendo planos, né? Então, vamos agora, né, buscar soluções, né, que chamamos de ondas harmônicas planas. As ondas harmônicas planas, elas, na verdade, se constituem num conjunto particular de ondas planas, né? Para a gente entender esse tipo de solução, a gente recorre ao método de separação de variáveis, né? Que é um método bastante útil e muito comum no estudo das ondas ou da solução da equação de ondas. Eu escrevo a função como sendo uma função de x, uma função de y, uma função só de z e, finalmente, uma função só de t. Agora, eu pego essa proposta de solução, substituo na equação e divido por psi de x, y, z e t. Ao fazê-lo, olha só a equação que a gente chega. A gente chega a uma equação onde aqui eu tenho só uma função de x, aqui eu tenho só uma função de y, aqui eu tenho só uma função, aqui tem um mais aqui, né? Uma função só de z e aqui uma função só de t. Mas isso só é possível, né, se isso aqui, por exemplo, for igual a uma constante que chamamos de menos K2, né? De menos K2. E é claro que cada uma dessas funções aqui, né, isso só é possível se aqui eu tenho uma função, né, só de x, aqui só de y, portanto, esse termo aqui deve ser constante, e que nós chamamos de menos kx ao quadrado, né? Aqui é menos ky ao quadrado e menos kz ao quadrado, né? De forma que eu denomino esse termo aqui de menos kx, essa é a ideia, né? Ao quadrado, e faço a mesma coisa para os demais. Ora, o que acontece é que agora eu tenho uma solução, uma equação só para x, e a gente sabe a solução só para x. Essa aqui é a solução só para x.
Para Y é a mesma coisa, para Z é a mesma coisa e para o T é a mesma coisa. A consequência é que, né, no caso de uma solução bem geral de ondas harmônicas, né, planas, né, a solução geral tem essa forma aqui, onde K, agora precisamos definir bem, né? Esse K é conhecido como vetor de onda, né? Vetor de onda. Esse vetor de onda, ele tem componentes Kx, Ky e Kz. Cada onda é caracterizada por Kx, Ky e Kz pelas componentes do vetor de onda, né? Então, essa é a primeira coisa. Veja-se que o vetor de onda, ele indica, né, a direção e o sentido de propagação da onda, né? Veja, esse é o vetor K. É claro que essa onda aqui se propaga para a direita. Então, esse vetor K indica a direção de propagação da onda. Aqui surge uma outra grandeza, que chamamos de frequência angular, né, da onda, ou frequência apenas, né, porque a frequência é tal que ômega é igual a 2 vezes π vezes f. Veja que essa frequência ela é igual a V vezes K, que é o número de onda, é o módulo do vetor de onda. E isto vem daquela solução que nós apresentamos lá, né? Então, veja, a característica da onda harmônica é que ela pode ser escrita em termos de função do tipo seno e cosseno. Seno e cosseno, mas serve também assim, né? De forma que essa é a expressão mais geral, né? E as ondas harmônicas planas, né, elas são tais que aquela frequência, como eu indiquei antes, é igual, a frequência angular é igual a 2 vezes π vezes a frequência da onda f. Às vezes a gente usa mesmo a frequência como sendo f. E esta frequência angular ela é igual a 2 vezes π dividido pelo período da onda. A gente já vai ver, vamos ilustrar isso com o período da onda. O que é o período da onda, né? O fato é que este vetor de onda K, o módulo dele é igual a 2 vezes π dividido pelo comprimento de onda. Vamos daqui a pouco indicar melhor o que é esse comprimento de onda. E, finalmente, agora a gente pode mostrar esta relação que é bastante importante no caso das ondas harmônicas, né? A velocidade de propagação das ondas harmônicas é o produto do comprimento de onda da onda vezes a frequência da onda, né? É a frequência f e não a frequência angular que temos lá. Muito bem. Aqui, então, eu tenho agora algumas ilustrações, né? Aqui nós temos, então, a propagação de uma onda. Veja que o vetor K, ele indica a direção de propagação. Então, esse vetor K está para cá, né? Aqui eu tenho as frentes de onda que estão se propagando, né? E esta aqui, certamente, é uma onda do tipo onda harmônica e que assume essa forma e a velocidade é dada por esta expressão aqui, né? O período ele pode ser entendido olhando para um ponto, né, da onda e veja só, ele sobe e desce. O período é o intervalo de tempo que ele gasta desse ponto até ele voltar para aquele ponto anterior, né? E de forma que esse é o período, o intervalo de tempo daqui até voltar de novo, o período. Então fica bem caracterizado aqui o período. O comprimento de onda é a distância, por exemplo, entre dois máximos da onda. Pronto, dois máximos da onda. Pode ser esse aqui, ou pode ser também dois mínimos da onda, né? Então, essa é a definição de comprimento de onda. O período também você poderia definir de um outro jeito, né? Como sendo um intervalo de tempo tal que, quando decorrido esse intervalo de tempo, você não tem como distinguir a onda daquele tempo de um tempo anterior a esse, né? Diferido pelo período, né? Muito bem. Ondas esféricas, né?
eu tenho aqui uma onda, né, por exemplo, nessa ilustração, que tem origem num ponto, que seria a origem do referencial. Ela se propaga. Agora, qual a característica da onda? Vamos lá. De uma onda esférica, em primeiro lugar, ela satisfaz a equação de ondas, mas agora, quando eu faço a separação de variáveis e considero o Laplaciano em coordenadas esféricas e esqueço as demais coordenadas θ e φ, porque a onda não depende de θ e φ. Né? Então, essa é a forma para a equação de ondas, né? Levando em conta agora esta coordenada R, né? Coordenada R, e a equação de ondas pode ser escrita sob esta forma aqui. Agora vamos lá. É fácil agora verificar, né, que a forma mais geral, né, de ondas esféricas é esta aqui. Né? Veja que agora, aqui eu tenho uma onda, que é exatamente aquela que eu estou vendo ali, que começa da origem do referencial e se propaga para fora. Mas também eu posso ter uma onda que converge para o centro, que é este caso aqui. Agora, a característica aqui da onda esférica, além dessa dependência, é ter aqui um fator 1 sobre R. Né? E ele é fundamental por conta de questões envolvendo conservação da energia. Né? Mas isso é um tópico que a gente precisaria ver um pouco melhor depois. É claro que eu posso ter, né, ondas esféricas harmônicas, né, e elas são muito importantes, por exemplo, no estudo da difração, né, a teoria da difração. Né, mas aqui, então, eu tenho uma representação para uma onda esférica harmônica. Né. Muito bem. Um tópico que é de fundamental importância e que a gente vai introduzir agora. Eu tenho aqui a equação de ondas. Se eu tenho uma solução, e tenho uma segunda solução, uma terceira solução, uma quarta, a soma das soluções também é uma solução. Esse é um princípio conhecido como o princípio da superposição. E é fácil verificar isto. Portanto, uma superposição de ondas também satisfaz a equação de ondas. Eu posso ter N ondas, eu posso ter, como é o caso aqui, né, N ondas planas, cada uma delas com uma amplitude diferente. Se esta é uma solução, como a gente está admitindo, né? Essa também é uma solução, aquela é uma solução, aquela outra é uma solução. Portanto, uma soma de ondas planas, harmônicas, também satisfaz. Consequentemente, é uma onda também, porquanto a equação é uma equação linear. Né? Essa propriedade, ela segue, ela é uma consequência da linearidade da equação de ondas. E é fácil verificar. Né? Qualquer superposição de ondas, né, é uma solução desta equação aqui. Né? Muito bem, mas aí me vem uma ideia. Né? Ora, se eu tenho, ou se eu posso ter uma onda com um conjunto discreto de valores do vetor de onda, é possível, e é mesmo, você construir uma onda na qual você considera valores contínuos do comprimento de onda ou do vetor de onda. Ou seja, agora eu não estou falando mais de uma soma, eu estou falando de uma integral. Vocês vão de reconhecer que essa integral é uma integral do tipo integral de Fourier. É isto mesmo. Né? É isto mesmo. Porque agora, para cada valor de K, temos uma amplitude. É como no caso anterior, só que nós tínhamos um número N, né, de ondas. Agora, não. Esse número é muito grande. Né? É muito grande. K varia continuamente. Então, eu tenho que integrar, eu tenho que somar sobre todos os valores de K.
né? Veja, é uma expressão análoga àquela anterior. Como é que eu determino A de K? É a transformada de Fourier inversa daquela, tá certo? Então, eu determino A de K a partir do conhecimento da função de onda no instante de tempo t igual a zero. É isto, né? Portanto, no instante de tempo t igual a zero, esse termo aqui, né, é igual a zero e, consequentemente, o problema é de determinar A de K, né, em termos da transformada inversa de Fourier. Esse é o resultado que eu tenho aqui, né? Muito bem, esta solução, que é uma onda também, a gente chama de pacote de onda. É um pacote, um monte de ondas, né? Por isso que recebe o nome de um pacote, né? Porque ao invés de ter uma onda, duas ondas, muitas ondas, né? Cada uma delas, né, com amplitude diferente para cada valor, né, do vetor de onda, tem uma amplitude diferente. E a ideia agora é construir, não é, uma onda a mais geral possível, somando sobre essas ondas, né? Muito bem, A de K é determinado assim, né? E agora vamos estudar o caso bidimensional, né, ou de uma dimensão, né? É o caso mais simples, então a gente gosta de investir um pouco de tempo nisso, né? Veja, aí as expressões são simples, né? Você não tem aqui K vetor, tem K apenas, né? K apenas, né? Agora você veja, para um instante de tempo t igual a zero, você pode agora usar o método de transformada de Fourier, considerando a transformada de Fourier inversa daquela. Portanto, eu posso, em princípio, determinar A de K, né? Em algumas ondas, ômega é igual a K sobre V, né? Eu já expliquei isso. Mas você pode ter situações mais gerais. São essas que a gente vai analisar agora, né? Então, quais são duas características, né, de um pacote de ondas, né? Em princípio, um pacote de ondas, né, ele é concentrado numa região do espaço. Essa é a primeira característica, né? No caso unidimensional, significa que, em geral, ele tem um certo tamanho característico do pacote, ΔX, é isto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é uma também consequência disso que está dito antes, né, existe um certo intervalo de valores de K, né, que são relevantes. Os demais contribuem muito pouquinho, né? É isso, né? Então, e, em geral, tem um K0, né, para o qual a contribuição é máxima, ou seja, para o qual a amplitude é maior, para aquele valor de K0, né? Então, temos um comprimento de onda que domina, ou um K que domina, né? Ele tem uma largura no espaço, né, e no espaço de K, né? É isso. Muito bem, se existe um valor de K0 que domina, eu posso expandir, né? Esse é o caso geral, né? Esse ômega de K, que é a frequência angular como função de K, em potências de K menos K0. De forma que aqui eu estou preservando só o primeiro termo, né? Mas eu posso continuar a ter aqui, então, vários termos. Fazendo isto, eu observo aqui, em primeiro lugar, que salta fora da integral esse fator aqui. Esse fator aqui, ele descreve, na verdade, uma onda plana, não é? E que se propaga com uma velocidade. E essa velocidade é a velocidade de fase. Isso, então, define a velocidade de fase. No entanto, quando eu substituir agora esse termo, né, linear aqui, eu vou obter uma função de x menos vt. E essa velocidade aqui é a velocidade conhecida como velocidade de grupo. Então, no caso de um pacote de ondas, é importante que a gente compreenda que existem duas velocidades. Uma que não é muito relevante fisicamente, né, que é a velocidade de fase, né? Agora, a outra é a velocidade de grupo. E essa que vai indicar
na verdade, a velocidade do pacote de onda, né? Ele é bastante centrado nessa velocidade, que é a velocidade de grupo, definida como a derivada da frequência angular com respeito a k, para k igual a k0. É isto, né? De forma que já introduzimos esses dois conceitos que são bastante importantes. Finalmente, a questão da dispersão de ondas, né? Eu vou deixar aqui para os alunos darem uma olhada nisso, né? Especialmente em relação a um exemplo. O que acontece é que uma onda, né, ela começa com uma certa altura, com uma certa forma, e ela vai, com o tempo, se desmilinguindo. Ela vai reduzindo o tamanho, né? Então, o que é possível fazer aqui é apenas um exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, inicialmente uma onda com essa forma, uma outra onda, por exemplo, com essa forma, né? E o que acontece? Eu vou agora utilizar esse exemplo de uma onda que é bastante concentrada numa região do espaço, que é basicamente 2 vezes L. L é o comprimento característico, então, da onda aqui, né? Então, eu tenho aqui duas ondas para exemplificar e agora considero a evolução temporal dessa onda, porque essa é a forma dela no instante de tempo t igual a 0. E aí temos integrais, né, para a gente fazer, né? A gente acaba recaindo nessa integral aqui, né? E a gente considera só a parte real e o que acontece. Agora que eu estou exibindo a solução, e a gente agora consegue entender essa questão da dispersão das ondas mecânicas, né? Veja que aqui eu tenho a propagação da onda, né? E, no entanto, eu tenho um termo aqui embaixo, né, que faz com que a largura dela vá aumentando com o tempo e ela vá também reduzindo de tamanho. De forma que aqui eu tenho a onda no instante de tempo t igual a 0, num tempo um pouco depois, e a onda num tempo um pouco depois. Veja que ela já mudou a forma, né? Ela já se tornou mais baixa e também numa região do espaço maior, né? Isso aqui fica mais nítido nesse caso aqui. Começa assim, depois ela diminui de tamanho. Olha só, diminui de tamanho, né? Então, uma onda experimenta a dispersão. Com o passar do tempo, ela vai reduzindo o seu tamanho e ampliando a sua dimensão característica no espaço.